Muito bem, então desde já eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, capítulo de número 1. Oséias, capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos, lembrando aos irmãos que do versículo 1 ao versículo 5 nós já fizemos a exposição desses versículos, já fizemos a introdução do livro do profeta Oséias aí no versículo número 1 e 2. Falamos sobre o casamento de Oséias a partir do verso de número 3 e 4. Falamos sobre o primeiro filho de Oséias no versículos 4 e 5. E hoje vamos ver a exposição dos versos de número 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Perdão, versículos 6 e 7. E Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá. Algumas traduções já traz o significado, desfavorecida. Porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá eu terei compaixão, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Vamos orar. Querido Deus bendito, eu te peço que nesse instante o Senhor nos dê luz, nos dê graça, e eu te peço principalmente que o Senhor dê ao teu povo paciência, para ouvir a tua palavra e aprender da tua palavra com calma, sem afobação, sem ansiedade, entendendo que o nosso fim supremo é te adorar. E agora, Senhor, te adoraremos não mais com a nossa boca, mas com os nossos ouvidos, ouvindo, com o nosso intelecto, entendendo, com as nossas emoções, captando a força e o poder da tua palavra. Então vem, por meio do teu Espírito Santo, e aplica cada verdade que será dita hoje à noite aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Preste bastante atenção a esse início do que vou dizer. Dentre todos os povos da terra, a nação de Israel foi o povo mais favorecido por Deus. Em sua soberania e graça, Deus chamou um homem, por nome de Abraão, e fez uma aliança com ele, dizendo que dele faria uma grande nação. Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação que já existia na face da terra. Mas não, ele preferiu criar uma nação para si, um povo para si. E para isso ele levantou um homem chamado Abraão, e a partir dele então iniciou um povo. Ele levantou Abraão, depois seu filho Isaque, e depois seu neto Jacó, e seu bisneto, seu trineto José, e assim sucessivamente, para perpetuar este povo no qual ele tinha uma aliança. Esse povo era o povo de Deus, o Israel de Deus. Quando eles estavam no Egito, já há quase 430 anos, vivendo debaixo de terríveis açoites, terríveis sofrimentos, Deus lembrou-se do seu povo e da aliança que tinha feito com Abraão, e visitou aquele povo de uma maneira poderosa, levantando um homem chamado Moisés. Por meio de Moisés, ele liberta aquele povo da escravidão e conduz aquele povo até uma terra chamada Canaã, onde manava leite e mel. Esse povo viu os milagres que o Senhor fizera em seu favor no deserto. Esse povo viu o mar aberto, eles passaram a pé enxuto por meio do mar. Viu o maná cair do céu.
viu uma coluna de fogo guiá-los à noite, viu uma nuvem protegê-los da quintura do sol durante o dia. Esse povo viu as sandálias, os calçados de seus filhos não se desgastarem ao longo do caminho, pois à medida que o pé da criança crescia, o calçado crescia também. Esse povo viu Deus lhe proteger dos perigos do deserto e lhe dar vitória nas batalhas encampadas contra os povos pagãos. Tudo que esse povo devia fazer então era se voltar ao Senhor em adoração, em obediência e em gratidão por todas as bênçãos que ele recebera da parte de Deus, por todos os favores que ele recebera da parte do Criador. Entretanto, já há algumas centenas de anos após o início de seu chamado através de Abraão, aqui está o mesmo povo, aquele povo que foi tirado do Egito, não mais agindo em obediência, não mais agindo em gratidão e adoração. Muito pelo contrário. O povo a quem o Senhor criou, a nação a qual Deus criou para si, agora encontra-se adulterando espiritualmente. Encontra-se adorando ídolos, desobediente, com o coração absolutamente apartado da aliança com o seu Deus. E o profeta Oséias está ministrando exatamente nesse período de ingratidão a Deus, de prostituição espiritual de Israel com os ídolos, porque eles abandonaram o Senhor e passaram a adorar bezerros como Deus e também a Baal. Vimos que o casamento de Oséias, no versículo 3 e 4, ele refletia a infidelidade do povo para com Deus. Seu primeiro filho, Jezreel, veio como símbolo do juízo que viria sobre o reino do norte por confiar soberbamente em sua força militar e não na força do Senhor. Esse juízo, inclusive, você pode olhar a história, ele veio no ano 722 a.C. Mas antes disso, seguindo ainda introdutoriamente a biografia de Oséias, nasce-lhe seu segundo filho, e agora é uma menina. E Deus manda colocar um nome bem direto na sua filha. Os nomes tinham significados espirituais naquela época. Os nomes eram dados com certa significação espiritual para o indivíduo. Então, Deus manda que Oséias coloque um nome bem direto, bem objetivo, informando sobre mais um aspecto da condição atual do povo ante a face do Senhor. Porque uma nação que antes gozava de todos os favores da parte de Deus, milagres, bênçãos, maravilhas, sinais, portentos, agora esta mesma nação estava sendo classificada e carimbada no céu como Lo-Ruhamah, que significa a desfavorecida. Pastor, o que significa Lo-Ruhamah? Significa a desfavorecida. Esse termo, ele é bem direto, ele é nada ambíguo. A nação estava agora numa condição de desfavor. E, aliás, desfavor, podemos colocar, então, desgraçada. Porque se graça é favor, desgraça é desfavor. Então, ela não gozaria mais dos privilégios. Ela não gozaria mais dos favores que um dia gozou da parte do Senhor. Então, sempre que alguém no reino do norte, que era Israel, as 10 tribos de Israel, sempre que alguém no reino do norte olhasse para a filha de Oséias, devia lembrar da condição de desfavorecido que agora ocupava diante de Deus. Aquela menina dizia para os moradores de Israel: eu simbolizo que diante de Deus vocês perderam todos os privilégios. Vocês perderam a graça, vocês perderam o favor, vocês perderam a compaixão. Pois bem, a partir de agora eu convido vocês a entender melhor como o desfavor de Deus opera na prática. E o que exatamente a gente deve fazer para não cair no desfavor de Deus. Pastor, o que é que eu devo fazer para não cair no desfavor de Deus?
Fique comigo que já já você vai saber como. Mas, em primeiro lugar, o que é o desfavor de Deus? Como ele opera? Em primeiro lugar, anote aí. Desfavor de Deus significa que a paciência de Deus esgotou. Desfavor significa que a paciência de Deus acabou, esgotou. E eu quero que você veja exatamente o verso número 6, que foi o verso que a gente leu. Diz: Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Tem a tradução revista e atualizada, já traz o nome de Lo-Ruamá como desfavorecida. Ponha nela o nome de desfavorecida. Lo-Ruamá significa, mais exatamente, aquela que não recebeu compaixão. E, de fato, quanto à nação, quanto ao reino de Israel, Deus não mostrou favor, Deus não mostrou compaixão, Deus não mostrou graça, quando Samaria, que era a capital do reino do norte, foi invadida e levada pelos assírios para o cativeiro no ano 722. Em outras palavras, meus irmãos, sendo mais direto, o nome de Lo-Ruamá quer dizer que o Senhor esgotou a paciência dele. Esgotou. Que aquele povo de dura cerviz, aquele povo que não se deixava pastorear, que não se deixava governar, que não se deixava liderar, eles conseguiram esgotar a paciência de Deus. E vocês sabem que um dos atributos comunicáveis de Deus é a sua longanimidade, é a sua paciência. Em Êxodo 34:6, Moisés orou e disse, e passando o Senhor por diante dele, clamou. Olha o que Moisés disse: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Porque Deus é um Deus de longanimidade, um Deus de paciência. Em Números 14:18 diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. No Salmo 88, versículo 15, o salmista escreveu: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Pois bem, os filhos de Israel, em sua prática contínua de pecado, conseguiram esgotar a santa longanimidade de Deus para com eles. Uma nação inteira recebeu este sinal, este selo, por meio da filha do profeta. Eles conseguiram esgotar a preciosa paciência de Deus através de seus pecados. Deus deu a eles a lei para que eles observassem. O Senhor mandou profetas pregando arrependimento e conversão. Jeremias disse que esses profetas começavam de madrugada pregando a palavra do Senhor para eles, porém eles não ouviram o povo de Deus, não ouviram os profetas de Deus, continuaram rebeldes, idólatras, desobedientes, desonrando a aliança que o Senhor fez com eles. Sim, e o que nós temos que entender, meus irmãos, é que Deus também tem limite em sua paciência, se é isso que você quer saber. Deus tem limite em sua paciência. Se não fosse assim, se Deus não tivesse limite na sua paciência, nós passaríamos anos e anos e anos e anos e anos praticando pecado e pecando deliberadamente, sem qualquer senso urgente de arrependimento de pecado e conversão. Porque foi exatamente contra esse entendimento errado. Algumas pessoas acreditam que elas vão pecar e pecar, e pecar, e pecar, e pecar, e que Deus não fará nada, porque Deus é paciente. Sabe qual é um dos grandes enganos que o pecado coloca na nossa cabeça? É achar que Deus está impassivo aos nossos pecados. É achar que Deus não está olhando e observando os nossos pecados. Porque a gente peca uma vez, não acontece nada. Então a gente peca duas, também não acontece nada. E assim a gente vai de pecado em pecado, em pecado, e em pecado, e a gente vai contando nessa ilusão com a paciência de Deus, de que a paciência de Deus é igual a TIM, ilimitada. Mas isso é uma mentira igual a TIM,
que não é também ilimitada. Então ouça, foi exatamente contra esse entendimento errado que o apóstolo Pedro escreveu advertindo. 1 Pedro 3,20, Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8 foram salvas através da água. E vocês lembram? Ali estava o servo de Deus, Noé, pregando, e pregou por 120 anos para que o povo se arrependesse e se convertesse dos seus pecados. Mas como disse Jesus em Mateus 24:38, eles apenas comiam, bebiam e davam-se em casamento e não estavam nem aí, não estavam preocupados com a condição de desfavorecidos, a condição de pecadores não arrependidos em que se encontravam diante de Deus. Eles não davam o menor cabimento para o pregador. Eles não davam o menor cabimento para a pregação de Noé. Eles não estavam nem aí para Noé. Noé que se lixasse. Eles não queriam saber daquilo. Até que Noé entrou na arca, a porta se fechou atrás dele e não houve mais quem abrisse aquela porta. Por quê, pastor? Porque a paciência de Deus esgotou. Esgotou. 120 anos e o servo de Deus pregando e pregando, arrependei-vos, arrependei-vos, mudem, convertam-se ao Senhor, e ninguém dava ouvido a ele, até que a paciência de Deus esgotou. Ele mandou o dilúvio e destruiu sobre ele, tudo sobre eles. Nós podemos ver isso também em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra. E nós podemos ver em tantos outros casos dentro das Escrituras. Nós podemos ver também em Novo Testamento, quando Ananias e Safira, acreditando e confiando na longanimidade de Deus, na paciência de Deus, nessa mensagem mentirosa, fraca, da super graça que nós temos hoje, né, de que Deus não é justiça, Deus é apenas amor. Não, Deus não é justiça, não, Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus é apenas amor, viva, aproveite a vida, porque Deus é apenas amor. Então eles, acreditando nessa mentira, foram mentir ao Espírito Santo, o diabo encheu o coração deles, e eles não saíram nem do culto. Já pensou, irmãos, se Deus ainda... Aliás, se ele quiser, ele ainda pode fazer, né? Porque ele é todo poderoso. Imagina se ele ainda agisse assim durante 2000 anos até nós. Muitos dos que estão aqui não sairiam nem desse culto. Muitos, infelizmente. Aí eu pergunto, caro amigo, quando você lê que Sodoma e Gomorra foi destruída, que a paciência de Deus acabou com o povo na época do Noé, que a paciência de Deus acabou com o povo de Israel, que a paciência de Deus acabou com Sodoma e Gomorra, que a paciência de Deus acabou com Ananias e Safira, que a paciência de Deus acabou com Herodes, que porque não deu glória a Deus foi comido de bicho, que a paciência de Deus acabou com esses homens. Isso é de fazer tremer qualquer homem inteligente. Isso é de abalar os fundamentos de qualquer homem inteligente da face da terra. E eu pergunto, você é inteligente? Você já meditou sobre em que grau está a paciência de Deus com você? Já parou para pensar em que nível está a longanimidade de Deus, nosso Senhor, com você? Se ele esgotou a paciência com a nação inteira, o que dirá de mim e de você? Será se diante de Deus o nosso nome já não seja Ló-Ruamá? Será se diante de Deus o nosso nome já não seja desfavorecido, desfavorecida? Aí eu pergunto, você vai esperar a paciência de Deus acabar, esgotar com você, para se dar conta de que você precisa mudar, precisa abandonar aquele pecado, precisa abandonar aquela condição que não agrada a Deus? Em 1 Coríntios 11:30, Paulo falou sobre a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que é isso, pastor? A paciência de Deus se esgotou com aqueles irmãos. A paciência de Deus se esgotou com aqueles irmãos. Ouça, temos a chave de não vivermos nesta maldita condição de desfavorecida.
nessa maldita condição de Lo-Ruhamá, como viveu a nação de Israel. Nós não somos obrigados a ocupar essa posição de desprezo eterno, não somos. Todavia, se não nos consertarmos com o Senhor, se não nos convertermos de todo o nosso coração ao Senhor, se não confessarmos nossos pecados diariamente e não abandonar as nossas desobediências, rebeldias, nós esgotaremos a sua paciência conosco. Nós esgotaremos. E terminaremos exatamente como a filha do profeta Oséias, desfavorecida. Desfavorecida sinaliza isso, que Deus esgotou sua paciência. Mas há algo mais. Há algo mais que isso. Em segundo lugar, desfavor significa que não há mais qualquer gota de compaixão da parte de Deus. Porque você pode perder a paciência, mas ainda assim ter compaixão. O fato é que aqui Deus não tinha mais paciência e também não tinha mais compaixão. Minha mãe tem uma frase que ela me dizia nos meus dias de rebeldia da adolescência, e ela falava: a ingratidão tira a afeição. E a ingratidão do povo de Israel tirou a afeição de Deus por eles. Volte comigo, por favor, ao versículo número 6 e veja o final do versículo 6. Ele diz, a parte B: ponha nela o nome de Lo-Ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão. Veja, olha eles perdendo a compaixão. Não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Olha o nível em que a coisa já estava. Lhe perdoar. Há anos e anos o Senhor vinha suportando e perdoando a ingratidão do seu povo. Por mais que ele agisse com bondade, de tempos em tempos o povo se desviava e caía em pecado, de idolatria, feitiçaria, rebeldia contra a lei de Deus, etc. Pois bem, aqui então o Senhor está dizendo: não há mais perdão para vocês. Não é só uma questão de paciência, é que não tem mais compaixão para vocês. Não há mais perdão, chega. Quanto mais uso de bondade e misericórdia com vocês, mais vocês reagem com ingratidão e pecado. Pois chega, vocês não acharão mais o meu perdão. Não encontrarão mais a minha compaixão. Daqui para frente é só juízo. E foi isso que de fato aconteceu. Dali para frente foi só juízo sobre a cabeça daqueles homens. Ouçam, queridos, haverá um tempo em que os homens, assim como Israel, não encontrarão mais a compaixão de Deus. Não encontrarão mais a misericórdia de nosso Senhor. Encontrarão apenas o seu terrível juízo. Israel perdeu a chance de viver sob a bondade de Deus, recebendo perdão e gozando da compaixão do Senhor, até que o juízo veio e não houve quem o livrasse. Não houve amigo, não houve aliança diplomática, não houve aliança com outras nações, não houve exército, não houve armas poderosas que livrasse aquele povo das mãos de seus inimigos. E assim digo eu, triste do homem que quando buscar ao Senhor e não o encontrar mais em sua compaixão. Triste do homem e da mulher que não encontrar mais o amor do Cordeiro, mas encontrar apenas a ira do Cordeiro. Porque a dureza do coração dos filhos de Israel lhe resultou na perda da compaixão de Deus. Irmãos, é tolice do homem moderno acreditar que vivendo com desprezo por Deus, por sua palavra, por sua graça, por sua misericórdia, não será alvo do desfavor de Deus. Não será alvo do juízo de Deus. Não sabe ele, o homem moderno, que vivendo assim, ele apenas acumula ira de Deus contra eles mesmos, para o dia em que o juízo virá sem misericórdia. Lembra do que eu falei há pouco? Que a gente vai pecando, e contando com a paciência e contando que Deus está fazendo vista grossa para os nossos pecados? Isso é uma terrível ilusão que o diabo seta o nosso coração. Sabe por quê?
Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo número 2. Romanos capítulo número 2, versículos número 5, diz assim: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Porque você é teimoso. Era assim que estava Israel, com teimosia. Esse será o fim dos que não buscam a Deus. Este será o dia em que muitos ouvirão da parte de Deus: não há mais compaixão. Não sei quem são vocês. Vai ter uma hora que vai ter que se cumprir, Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não sei quem são vocês, mas, Senhor, em teu nome eu preguei, eu orei, eu curei. Senhor, eu profetizei, eu fiz tanta coisa, mas eu não conheço vocês. Permitam-me ilustrar o que eu estou dizendo a vocês com duas situações importantes que aconteceram na história do povo de Deus. A primeira é a situação de Esaú. Vocês devem lembrar que ele era o filho mais velho, tinha o direito de primogenitura do seu pai Isaque. Mas ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Ele vendeu. E que por causa disso ele experimentou a seguinte amargura. Qual foi a amargura? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12. Olha que texto magnífico nós temos aqui em Hebreus 12. Hebreus 12, verso de número 16 e 17. Hebreus 12. E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Louvado seja Deus, irmãos, pela revelação progressiva da palavra de Deus ao longo da história. Porque isso aqui é exatamente, o autor está trazendo exatamente, por parte da revelação do Espírito Santo a ele, a verdadeira interpretação do que aconteceu lá em Gênesis. Lá em Gênesis 25, se não me falha a memória. Gênesis 25. Verso 17. Vocês sabem que também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Com lágrimas. Veja, é digno de nota observar a maneira como esse homem, esse cidadão, se deu conta que perdeu a oportunidade, a chance de viver como primogênito de sua casa. Quando caiu a ficha que a sua primogenitura estava perdida, com lágrimas ele foi buscá-la, mas não achou mais lugar de arrependimento. Havia remorso, mas não era verdadeiro arrependimento. Ele perdeu o tempo da misericórdia e encontrou apenas o tempo da ira. Há muitas pessoas que, como Esaú, buscarão a Deus e sua misericórdia tarde demais e não mais o acharão em sua misericórdia, em sua graça e perdão. Na hora da morte será o lugar em que buscarão a Deus e não o encontrarão mais. Nos momentos finais de sua história, lembrarão do Senhor, mas não o acharão mais. Isso porque viveram todos os anos de suas vidas sobrecarregando seus corações com os prazeres e encantos deste mundo, vivendo dissolutamente sem qualquer peso de consciência, sem qualquer reflexão da sua atual situação diante do seu Criador. Muitos jovens que trocam a vida com Deus por um prato de vida sexual ilícita,
farrista, entretenimentos, homossexualismo, baladas, prazeres desta vida que desonram a Deus. Homens já maduros que trocam a vida com Deus pelo prazer do dinheiro, do poder, do prestígio social, das amizades mundanas e suas companhias pecaminosas. Mulheres, muitas mulheres que trocam a bondade de Deus por um prato de consumismo, elogios humanos, luxos materiais, beleza vazia, etc. Tais pessoas buscarão Deus um dia e será tarde demais. Tarde demais, porque elas acreditam que hoje, o 21 de julho de 2024, é cedo demais para se buscar a Deus. É cedo demais, estão cheias de saúde, estão com dinheiro no bolso, a economia vai bem, está tudo bem com elas. Aí dizem, quando chegar o tempo, quando chegar a hora, eu vou para a igreja. Quando chegar a hora, eu vou me dedicar a Deus. Quando chegar o tempo, ouça amigo, essa é a pior de todas as mentiras que o diabo sussurra em nossa cabeça. A pior de todas as fantasias de Satanás que ele lança em nossos corações. Quando chegar o tempo, lembrem do que Esaú acabou de dizer. De que vale minha primogenitura se estou morrendo de fome? Isso é o que muitos dizem hoje. Do que vale essa conversa de salvação? Do que vale essa conversa de perdão de pecados? Do que vale essa conversa de santificação? Ainda sou novo, tenho muito o que aproveitar a vida, curtir a vida doidado, como aquele filme da sessão da tarde. Tenho que curtir, ganhar dinheiro, morar numa mansão, ser o melhor, etc. Pois eu teimo em dizer, com lágrimas, tais pessoas buscarão o Senhor e não o acharão mais. Com lágrimas. Tudo o que querem é apenas escapar da terrível hora da morte eterna que está à frente. Por quê? Porque o coração delas vão buscar ao Senhor, não porque amam ao Senhor, não porque adoram, não porque, de fato, têm o Senhor como seu bem supremo. Não, apenas querem escapar do inferno. E aí, ninguém entrará no céu por causa de escapismo. Entrará no céu aqueles que amam ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força e de toda a sua alma. Você não é obrigado a terminar a sua vida como Esaú. Termina se quiser. Termina se quiser. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Mas eu falei que eram duas ilustrações. Até agora eu só falei de Esaú. Permita-me falar-lhes da segunda. E a segunda é bem pior que a de Esaú. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo número 16. Lucas 16. Verso de número 23 em diante. Vocês lembram bem da história do rico? O rico e o mendigo, o rico e o Lázaro. Lembram bem que um morreu, foi levado para o seio de Abraão, o outro morreu e foi levado para o inferno. Um vivia miseravelmente aqui na terra, enquanto o outro vivia regaladamente aqui na terra. Então, no versículo 23 diz, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida. Enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Mas ele insistiu: não, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão persuadir, convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Este homem curtiu a vida com tudo o que podia curtir, nenhum interesse em servir a Deus havia em seu coração, não havia nenhum encanto por Deus. Ele também não ouviu a Moisés e também não quis ouvir os profetas. Então agora ele se encontra lá, ainda lá, trancafiado para sempre naquele lugar de tormento. Toda a sua riqueza, todas as suas moedas, todos os seus tesouros foram esquecidos nos primeiros 5 minutos que ele botou o pé no inferno. Não serviu de nada. Todo o seu conforto, todo o seu luxo, toda a sua glória terrena seria trocada agora por uma gota de água. Você vai ter o privilégio de, assim que terminar o culto, pegar aqui à direita e ali tomar um copão d'água bem gostoso e saciar a sua sede. Aquele homem nunca mais terá esse privilégio. Quantos a gente conhece que nunca mais terão esse privilégio? Quantos parentes nossos, amigos, não estão exatamente dizendo isso para o pai Abraão? Deixa eu voltar, deixa eu avisar alguém lá para não vir para cá, deixa eu avisar alguém lá que creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados, deixa eu avisar para os meus sobrinhos, deixa eu avisar para o meu pai, deixa eu avisar para a minha mãe, deixa eu avisar para os meus filhos, para que não venham para cá. Aí eu pergunto, é assim que você quer viver a eternidade, apartado de Deus e de sua compaixão? É como o rico que você vive hoje nessa terra, sem qualquer apreço pelo Senhor, dando mais atenção aos seus amigos ímpios, seus negócios, seu comércio, sua empresa, seus luxos, seu prazer sexual, sua vida de entretenimento, seus gamers. É assim que você vive nesse mundo, sem qualquer apreço por Deus? Seu coração não tem nenhum apreço por Deus? Se você vive no mesmo modo que o rico vivia, qual será o seu fim? Por uma dedução lógica. Lo-Ruhamá, desfavorecido, não haverá mais compaixão do Senhor para você, ainda que com lágrimas você busque. Entretanto, há um caminho que podemos tomar para que a gente não viva e não morra como um desfavorecido. Então a gente acabou vendo agora nos 2 primeiros pontos gerais sobre o que é, na prática, o desfavor de Deus. E agora a gente vai ver o que fazer para não experimentar o desfavor de Deus. O que fazer, pastor? Meu terceiro e último ponto geral diz que a salvação e o favorecimento de Deus é para quem o busca de todo o coração. Em outras palavras, existe favor, existe graça, existe salvação para todo aquele que busca ao Senhor de todo o seu coração. Isso parece simples, né? Parece até básico, parece basilar, mas eu quero que você volte comigo a Oséias, versículo número 7, e veja onde está fundamentado essa realidade espiritual. Versículo número 7. Porém, conjunção adversativa, porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Observe. É interessante esse versículo aparecer exatamente no meio da biografia de Oséias. Oséias era profeta do reino do norte. Não era profeta do reino do sul. O reino do norte, eu vou aqui rapidinho abrir um parênteses para explicar alguns que não conseguiram ainda compreender o que é reino do norte e reino do sul. Certo? Reino do norte são 10 tribos, reino do sul são 2 tribos.
No reino do norte, nessa época aqui, quem reinava era Jeroboão II. No reino do sul, nas duas tribos, quem reinava era Uzias. Então, quando eu li o versículo 7, eu fiquei me perguntando exatamente isso. Por que esse texto veio parar aqui? Por que esse versículo 7 veio com essas palavras para cá? O que tem a ver, no contexto de falar de Judá no reino do sul, quando a mensagem é direcionada ao reino do norte? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Por que Deus desfavorece um e favorece o outro? O que é que está acontecendo aqui? E a resposta para a minha pergunta veio exatamente no versículo 1 do capítulo 1 de Oséias. Veja, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. Preste atenção. Quando Oséias iniciou seu ministério no reino do norte, o rei era Jeroboão II. No reino do sul eram Uzias. Ocorre que, enquanto Jeroboão conduzia a nação em desobediência, idolatria, corrupções, prestando um culto cheio de pecados diante de Deus, Uzias conduzia o reino do sul em obediência ao Senhor. E aí eu preciso que você venha comigo aqui, por favor, no segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, versos de número 3 a 5. Segundo livro de Crônicas, 3, do 3 ao 5. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O reino do sul, no período de Uzias, estava vivendo um tempo de obediência ao Senhor. O culto deles estava de acordo com as Escrituras. Eles estavam observando o princípio regulador do culto. Havia temor e tremor de Deus em Judá. John Mackay, um comentarista, falando sobre o versículo 7 de Oséias, ele disse que nessa passagem Oséias é mais bem compreendido se for considerado como profetizando a libertação de Jerusalém na invasão assíria em 701 a.C. Então, no ano 701 a.C., Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, porém fugiu e morreu na volta para sua casa, assassinado por 2 de seus filhos. O Senhor salvou Judá desse bárbaro massacre, exatamente de acordo com o que está escrito aqui no final do versículo 7. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O Senhor não salvou por um exército, pelo exército de Judá, mas salvou o reino do sul pelo seu poder. Fez aquele povo partir em retirada. Vocês devem lembrar o que aconteceu, que o anjo do Senhor fez com que caíssem 185 mil soldados do exército assírio no arraial deles. Enquanto é visto no versículo 5 de Oséias, do capítulo 1, como nós vimos na exposição passada, que Israel não confiava no Senhor. Israel confiava em quê? No seu exército. Israel confiava no seu arco. Confiava no seu poder militar. Enquanto Judá já confiava no Senhor. Confiava no poder de Deus para lhe livrar. Então, a libertação emergencial de Judá, que nós temos visto aqui no versículo 7, veio por isso.
por eles buscarem ao Senhor, buscarem a salvação da mão poderosa do Senhor, e não dos ídolos, não de Baal, não dos deuses das nações pagãs, não, e nem do seu próprio braço, mas confiaram em Deus. Eis aqui, portanto, meus irmãos, a razão do contraste da compaixão de Deus com Judá e do desfavor com Israel. Aqui está porque Deus favoreceu um, ajudou um e não ajudou o outro. É como se o Senhor estivesse dizendo: olhem para Judá, olhem para Judá, irmão de vocês. Ele receberá o meu favor, da minha compaixão, porque anda nos meus caminhos. Mas vocês não receberão. Não receberão, não devem receber qualquer compaixão. Mas aí está o exemplo de Judá. Ele será livrado porque me buscou. Em Amós, capítulo 5, versículo 4, está escrito: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Eles buscaram? Não. Não buscaram e morreram. Pois bem, esta mensagem pode parecer redundante em certos aspectos, mas ela não é outra coisa senão a mensagem de toda a Bíblia Sagrada. A mensagem de toda a Escritura, em todos os seus livros. Nós jamais conseguiremos exagerar a importância dessa mensagem. De Gênesis a Apocalipse encontraremos exatamente essa mensagem, de que quem busca ao Senhor encontra perdão e salvação. Quem não busca, encontra juízo e condenação. Essa é a mensagem do Gênesis ao Apocalipse. E essa é a antiga mensagem esquecida hoje. É a antiga mensagem que ninguém prega mais e que ninguém ouve mais. De que você precisa buscar ao Senhor para encontrar perdão e salvação. É isso que as pessoas precisam ouvir. Que se buscarem ao Senhor de todo o seu coração, elas o encontrarão em seu favor, em sua graça, em sua misericórdia operante. Tudo, meus irmãos, o que devemos fazer nos dias de hoje é buscar a Deus. Como é que eu posso buscar a Deus, pastor? Tome Cristo em sua vida. Tome Cristo, traga o Evangelho para a sua vida. Tome Cristo como seu Senhor e Salvador e viva para obedecê-lo. Viva para viver aos pés dele, adorá-lo e servi-lo e esperá-lo de todo o seu coração. O meio pelo qual nós alcançamos o favor de Deus é Cristo. Cristo. Deus estabeleceu desde a eternidade um meio pelo qual os homens seriam salvos. E qual foi esse meio, pastor? Cristo Jesus. Cristo. É tanto que ele mesmo disse em João capítulo 1, versículo 12. Vocês lembram? Lembram do que ele disse? Abram comigo em João capítulo 1, versículo número 12, por favor. João 1, 12. Olha o meio estabelecido pelo qual o homem encontra a salvação, encontra o favor e encontra a graça de Deus. Este é o meio. Mais explicado do que isso, não tem como. As palavras do próprio Cristo diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui está o meio. Os que receberam ao Senhor foram os que se comprometeram com Ele, com sua palavra, com seu evangelho, com sua cruz, com sua vida, com seu caminho santo. Aquele homem e aquela mulher que recebe Jesus, que toma Cristo como o meio pelo qual encontrar o favor de Deus, para esse homem, para essa mulher, nada mais interessa nesse mundo, nada mais que não seja, em primeiro lugar, buscar ao Senhor, buscar ao seu reino, agradar-se dele, deleitar-se nele, alegrar-se nele e no seu povo. O que é que diz a resposta da primeira pergunta do Catecismo Batista Puritano? O que é que diz? Nós fomos criados para quê? Para glorificar a Deus e nos deleitar nele. Pronto. Quando o homem toma Cristo como seu Senhor e Salvador, é exatamente isso que ele passa a viver de segunda a segunda, de segunda a segunda. Viver para a glória de Deus e se deleitar nele. E se alegrar nele. Por esses dias eu estava evangelizando um amigo
e eu o fiz refletir sobre o ponto central de seus desejos. Eu chamei ele a pensar o quanto ele gasta dinheiro, tempo, energia, vivendo uma vida na prostituição, se embebedando para cima e para baixo, tentando preencher o vazio existencial de sua alma em coisas que só satisfazem por um instante. E assim vivendo num ciclo que nunca acaba, nunca acaba esse ciclo, porque nunca preenche o vazio. Nunca preenche, a bebida não preenche, as drogas não preenchem, o cigarro não preenche, o sexo ilícito não preenche, o dinheiro não preenche, o poder não preenche, a influência não preenche, nada preenche, a fama não preenche, nada. Somente Cristo preenche esse vazio existencial que nós temos. Como dizia Blaise Pascal, nós fomos feitos com um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode encaixar nesse vazio em nosso coração. Somente Deus. Então eu disse a seguinte palavra para ele: você precisa de Cristo na sua alma, meu amigo. Você precisa de Cristo, precisa amar a Cristo mais do que ama a si mesmo. Mais do que ama a si mesmo e os seus prazeres carnais. Ele é o único que vai lhe satisfazer de verdade. É o único que vai lhe trazer um gozo que nunca acaba. Vai lhe fazer viver uma vida separada do pecado. Porque uma vida no pecado, eu disse para ele, é como você beber água do mar. Água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem, nunca se sacia e morre. Mas viver com Cristo é beber de uma fonte inesgotável, que nunca acaba e jamais acabará. E do seu interior fluirão rios de água viva. De onde estará o Espírito Santo habitando em seu coração? Tudo que um homem deve fazer para preencher esse vazio existencial que leva ao desespero, ao suicídio, à depressão. Como é, irmãos, que num século tão tecnologizado feito o nosso, num século com tantas vantagens que nós temos ao nosso redor de um modo geral, num século em que temos tantas vantagens, como é que temos pessoas em depressão, pessoas com vontade de se suicidar, pessoas amarguradas da vida, pessoas vivendo desgraçadamente. Como assim? Porque, claro, nada disso preenche o espaço do coração do homem. Dê todo o dinheiro do mundo ao homem, dê todo o dinheiro do mundo. Se ele souber que tem R$1, algum outro real solto em algum outro lugar, ele vai ficar cobiçando aquele único real que está solto em alguma outra parte do mundo. Dê a mulher mais bonita do mundo, capa de revista para o homem, dê para ele, pronto, para o coração dele, ele vai estar uma hora ou outra pecando, querendo desejar outras mulheres, porque o coração dele está preso, atado a esse pecado, a essa maldição, até que Cristo satisfaça os desejos da sua alma, os desejos do seu coração, ele não estará livre dessa desgraça, desse desfavor. O homem ou a mulher que vive sem Cristo é considerado nos céus como lo-hu-amá. Lo-hu-amá. Ou vontade de mandar você olhar para o lado e perguntar: você é lo-hu-amá? Lo-hu-amá, desfavorecida. Essa pessoa se verá completamente desfavorecida quando os dias maus chegarem, quando a morte bater na sua porta, quando o julgamento final for a sua próxima parada. Porque assim como veio o juízo sobre Israel, assim será com aqueles que hoje zombam, desprezam o evangelho e encontrar-se-ão absolutamente desfavorecidos naquele dia. Pastor, todo domingo o senhor fala sobre isso, todo domingo, exatamente, porque ao sair daqui, ou logo amanhã pela manhã, Satanás fará de tudo para você esquecer exatamente isso que eu estou dizendo todo domingo. Todavia, como nós vimos no versículo 7, aqueles que, como Judá, se prestam a buscar ao Senhor, encontrarão favor de sua parte, encontrarão graça, encontrarão misericórdia e serão chamados filhos de Deus. Em Romanos 8,17 está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, meu amigo, você que tem a chance de terminar a sua vida debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus, não saia daí para se tornar Lo-Ruhamá. Não saia daí para se tornar um desfavorecido. Permaneça debaixo da graça de Deus. Tudo o que você deve fazer é viver fielmente a Ele até o fim de sua vida, sem se desviar um dia sequer, nem para a direita, nem para a esquerda. Foque em Cristo, focando em Cristo, olhando para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é aquele a quem a nossa alma verdadeiramente anseia e deseja. Não jogue fora a oportunidade de experimentar o favor de Deus, enquanto Ele tem sido longânimo com você, paciente. Já parou para pensar como Deus foi paciente com você essa semana? Como Deus foi paciente com você, apesar de você, apesar de seus pecados, apesar das motivações erradas que passaram em seu coração essa semana, como Deus foi longânimo, paciente, bondoso. Pense e repense, medite profundamente sobre a vida eterna. É uma questão de vida eterna. Ela é uma realidade que já está em pleno curso, já está em operação. As pessoas já estão desfrutando do paraíso nesse exato momento, enquanto outros estão experimentando o inferno. E eu pergunto, você quer viver a eternidade como um favorecido ou como um desfavorecido? Você quer viver a eternidade debaixo da compaixão de Deus ou fora da compaixão de Deus? Em Ruth, capítulo 2, versículo 12, o versículo diz assim, Ruth 2:12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Oremos. Deus bendito, eu te dou graças por tua bondade, pois tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar, Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades, pois sabe que a nossa estrutura é pó, sabe que somos pecadores. Em primeiro lugar, Senhor, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedir perdão até mesmo pelo nosso arrependimento, que muitas das vezes, Pai, é falho, é um arrependimento fraco, é um arrependimento que não traz profunda e verdadeira mudança. Senhor, tem piedade de nós e não esgota a tua paciência conosco, Senhor. Olha para nós com o teu olhar longânimo. Nós somos teus filhos, nós somos tuas criaturas, teu povo. Nós somos a nação santa a quem o Senhor escolheu. Nós somos os teus servos, Pai. Tu nos trouxeste ao Filho, tu nos deste ao Filho, e nós pertencemos a Ele, pertencemos a Cristo. Então, ó Deus, Criador dos céus e da terra, eu rogo por mim e pela vida dos meus irmãos, nos ajuda a te amar mais, nos dá mais ânimo em nosso coração para te amar mais, Senhor, mais do que a nós mesmos. Nosso amor às vezes é tão fraco, tão falho, Senhor. Nós te amamos às vezes com tanta concorrência ao lado, colocando coisas em primeiro lugar e deixando o Senhor por último. Às vezes te damos o resto do nosso tempo do dia, só lembramos de falar contigo à noite. Às vezes, ó Deus, só lemos a Bíblia no último minuto antes das luzes se apagar do nosso quarto. Ó Senhor, tem piedade de nós e nos ajuda a te amar do nascer do sol ao cair da tarde. Te amar, ó Deus, de uma ponta da noite à outra. Te amar, ó Deus, de segunda a segunda, com toda a intensidade do nosso coração. Que os nossos vizinhos vejam em nós homens e mulheres que te amam de fato acima de todas as coisas.
Que os nossos amigos no trabalho encontrem em nós homens que são verdadeiramente sal e luz. Gente transformada, mudada, modificada. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiramente teus servos, embaixadores do teu reino, representantes da tua vontade, referências da tua lei, da tua palavra, referências da tua graça, perdoar como o Senhor perdoa, amar como o Senhor ama, abraçar, ó Deus, como o Senhor abraça, ter piedade, Deus, como o Senhor tem piedade de nós, a olhar para o próximo como o Senhor olhou com a mesma compaixão para nós. Nos ajuda, Senhor. Como é difícil viver assim, com esse coração tão empedernido que nós temos dentro da gente, Senhor. Tão petrificado. Nos ajuda, ó Deus. Em nome de Jesus, dai-nos um coração igual ao teu. Dai-nos um coração semelhante ao do teu Filho, Pai, para que assim sejamos transformados cada vez mais conforme a imagem do teu Filho. A nossa grande vitória, Senhor, não são os bens desta terra. A nossa grande vitória, ó Deus, não são as influências e os poderes deste mundo. A nossa grande vitória é um dia te ver face a face no céu. É estar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. E nunca, Senhor, nunca nos deixa ser Ló Ruamá. Em nome de Jesus te agradecemos, todos nós digamos amém.